todos nós, fomos escolhidos por Deus. Ele nos chamou à existência e nós estamos aqui. Nós fomos escolhidos para ser filhos e filhas de Deus. E todos nós temos uma vocação específica. Eu sou padre. Deus me chamou, me escolheu para ser sacerdote, para pregar a palavra de Deus, para fundar uma produtora, uma TV, uma rede de televisão. Ele nos conhece. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim. Quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. Ele conhece todos os nossos passos. A palavra ainda não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente. Estendeis sobre mim a vossa mão. Uau! Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe de vosso Espírito Santo. Para onde fugir? Apartado do vosso olhar. Se subir aos céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que lá me levará, e a vossa destra que me sustentará. Nós acreditamos na presença de Deus. Você sabe o que é o céu? O paraíso? É a presença constante de Deus. É nosso futuro. O nosso Deus é o Criador. Ele fez todas as coisas. E Ele fez todos nós a sua imagem e semelhança. E o plano é para Ele permanecer dentro de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. A reflexão do Salmo 138 que você acabou de assistir é uma profunda demonstração de que Deus nos conhece profundamente. Conhece tão bem que sabe de todas as nossas capacidades, mas sabe também de todas as nossas limitações. Você sabe que talvez até as pessoas que estão ao nosso lado, com quem nós convivemos, você com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, até pode pensar que eles te conhecem bem. Mas no interior aqui,
no centro da nossa vida, somente Deus é quem conhece todas as coisas. Ele nos conhece muito bem. E até queria enfatizar isso, Ele conhece todas as nossas capacidades, conhece também todas as nossas limitações. E sempre tem um desejo profundo de que essas qualidades todas, as nossas capacidades, elas floresçam para suprimir as coisas ruins até que aparecem na nossa vida. A presença consoladora de Deus tem esse objetivo, de fazer com que a gente passe por um profundo conhecimento de nós mesmos. Essa é uma graça que o Espírito Santo vai concedendo à vida do homem, que ele passe por um processo de conhecimento interior que vai fazendo com que ele entenda as suas mais profundas capacidades. É um processo de um conhecimento interior, que na psicologia talvez a gente chamaria de autoconhecimento, mas aqui é um conhecimento mediado pela graça do Espírito Santo que faz compreender quem realmente nós somos. Sabe quem nós somos? Nós somos chamados à santidade, para viver segundo a vontade de Deus. Isso aqui suprime todas as coisas ruins à medida em que nós vamos nos submetendo inteiramente à vontade de Deus. Aquelas coisas ruins, aquela tendência do pecado, tendência de falar coisa ruim, tendência de achar que as coisas não vão dar certo, ou até de colocar gosto ruim nas coisas, quando a gente começa a passar por esse processo de um autoconhecimento mediado pela graça do Espírito Santo, tudo isso vai sendo transformado na nossa vida. Esse é o processo pelo qual você e eu devemos passar. E aí, a gente entende as nossas limitações e algumas vezes até aprendemos com os erros, mas o objetivo principal é crescer na santidade, é viver de tal forma a graça de Deus em nossas vidas que atinjamos a estatura de nosso Senhor para viver de acordo com nosso Senhor. Aparecem muitas situações difíceis na nossa história. E aí, nesses momentos, é que, ao invés de reclamar, é que nós precisamos buscar a presença de Deus para poder ressignificar a nossa história e viver segundo a vontade de Deus. Eu vou contar para você hoje uma história linda, a história da Inês e da Lúcia. Essa história chegou até nós porque o Zeca, o nosso diretor, viu essa senhora toda feliz, muito feliz, cantando, feliz da vida pelas ruas, diante de uma situação muito difícil que ela estava vivendo. E ela conseguiu ressignificar a história. Eu tenho certeza que essa história vai ajudar você a entender que as situações difíceis da sua vida te levam a descobrir, pela graça de Deus, na força do Espírito Santo, a descobrir as suas mais altas capacidades e viver feliz mesmo diante de uma grande dificuldade. Acompanhe comigo que eu tenho certeza que vai ajudar a ressignificar toda a sua história. Então, tudo começou quando eu costurava, né? Eu tinha o meu trabalho, meu marido, eu era quase uma pessoa independente do meu marido, né? E, de repente, minha mãe morreu e eu tive que ficar com minha irmã, a Lúcia. Daí o pensamento nosso era como que a Lúcia ia ficar com a gente. E as dificuldades a gente sabia que ia acontecer com a gente, com a Lúcia morando com a gente. Então o que a gente foi tendo que fazer ao decorrer do tempo? A Lúcia morando com a gente. Porque ela é uma pessoa especial, uma pessoa dependente de tudo, né? Então eu tive que cuidar dela. Então eu deixei de costurar para cuidar da Lúcia, para mim poder cuidar melhor dela, né? Porque eu costurando e cuidando dela não deu muito certo, né? Então eu parei. Na hora eu fiquei meio confusa, fiquei meio preocupada porque eu não saberia como cuidar dela, né? Mas como a gente tem um Deus lá em cima que está sempre olhando para a gente, né? Eu falei, não, eu tenho que cuidar e eu vou cuidar. E eu vou fazer da melhor maneira possível. O melhor para ela. Fazer tudo o que ela precisa. Tudo o que ela precisa, eu estou ali para me poder fazer as coisas para ela.
Eu só penso nas coisas que eu tenho que fazer para ela. Levantar cedo, cuidar dela, né? Fazer a comida dela que eu tenho que fazer, né? Se ficar doente, cuidar, mas essas coisas que eu procuro fazer para ela. Uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa que tudo que eu fizer para ela, ela aceita. Ela aceita. Se eu convido ela para passear, vamos passear, Lúcia, ela vai comigo. Lúcia, vamos almoçar? Vamos almoçar. Ela não me dá trabalho, né? E esse daí, para mim, foi um presente que Deus me deu. É um presente que eu aceitei, eu abracei esse presente. E todo dia que eu abro, eu vejo que tem surpresas, tem dias tristes, tem dias alegres. E assim a gente vai levando a vida da gente. E isso é tão gostoso, é tão bom sentir isso. É uma filha, mas uma filha muito especial mesmo, né? É um presente que Deus me deu e esse presente eu quero levar. Até o dia que Deus falar para mim assim, hoje você não precisa cuidar mais dela, hoje sou eu. Então eu vou dar esse presente para Deus. E eu estou cuidando para Deus esse presente. O amor é feito de gestos concretos. A Inês, o Gilmar e toda a família se dedicam e dão todo o carinho para a Lúcia. Seus cuidados começam pela manhã, desde a hora que a Lúcia acorda até a hora de dormir. Mas eles queriam fazer mais por ela. Queriam que ela pudesse passear também. Aí o Gilmar teve uma ideia. Sabia que de carro eu não ia andar nunca, como com a minha sogra não andava mesmo. Então a gente tentou fazer o quê? Eu comprei uma bicicleta primeiro e tentei colocar alguma coisa nessa bicicleta. E nessa bicicleta a dificuldade era colocar o quê? Consegui um caixote de um galinheiro, de um vizinho que tinha lá, de umas galinhas lá, e eu tentei adaptar na bicicleta, e com isso foi indo, no decorrer do tempo. A gente começou a levar a Lúcia no caixote, andando pela cidade, pelas ruas, e assim foi. Ele resolveu tudo isso, ele decidiu tudo isso, né? Resolveu que a gente tinha que sair de casa, e realmente a gente tem que sair, né? Ele decidiu que a gente tinha que andar, vamos sair, ela não anda de carro, vamos andar de bicicleta, né? Então, ele mesmo tomou a decisão. Ele tomou a decisão, pôs na bicicleta e a gente saiu. E desde esse dia nunca mais parei de sair. Só que eu precisava de uma coisa, que eu tivesse a liberdade de eu pegar e sair com ela. Eu falei para Deus, Deus, eu preciso de uma bicicleta que eu possa me locomover sozinha, né? E Deus me ouviu, né? Fui para a cidade um dia e de repente eu deparei com essa bicicleta na minha frente. Falei, meu Deus, é isso que eu estou precisando. É isso que eu preciso para carregar a Lúcia, né? Imediatamente peguei meu marido e levei lá. Levei e ele foi lá, viu, ficou um pouco meio receoso, medo de acontecer alguma coisa com a Lúcia, né? Medo da Lúcia não parar no banco, mas não. Ele comprou a bicicleta para mim, falei, vamos tentar. Foi a maior festa. E assim, dia após dia, a Inês pega a Lúcia, a põe na bicicleta e vão felizes pelas ruas e estradas da região. O que Deus proporcionou a elas
foi o encontro de duas pessoas que têm muito a dar e a receber. Através de tudo o que acontece na nossa vida, Deus nos dá oportunidades para melhorarmos a nós mesmos e a tudo que está à nossa volta. Muito amor, um amor muito grande, né? Um amor condicional, o amor de Deus é maior, né? Então não poderia dizer isso, mas é um amor muito grande. Um amor que eu não saberia definir, mas é muito grande demais. Sou capaz de tudo, viu? Sou capaz de tudo por ela. Se for possível, até do impossível. Precisa carregar a Lúcia no colo, eu carrego. Você viu essa história linda, maravilhosa da Inês, da Lúcia e do Gilmar? De uma situação difícil que apareceu na vida dela, ela conseguiu ressignificar. Ora, um momento ela estava bem tranquila, levando a sua vida, com o seu marido, com o seu trabalho profissional, mas de repente apareceu uma situação que teve que mudar toda a sua história. É esse processo de um conhecimento interior que leva a pessoa a descobrir as suas mais profundas capacidades e deixando as limitações de lado, mas conhecendo as suas capacidades. Eu vou dar um exemplo para você. Tem alguém que viveu num campo de concentração e as mais profundas dificuldades na sua vida e que não está intimamente ligado à questão religiosa. É um personagem da nossa história que se chama Viktor Frankl. Viveu lá no campo de concentração, numa das mais profundas dificuldades, porque se você conseguir imaginar o que é o campo de concentração, e aí no meio disso ele consegue ressignificar a história. E é exatamente com uma ideia de Viktor Frankl que eu quero falar para você, para a gente entender um pouco a história vivida pela Inês, pela Lúcia e pelo Gilmar. Viktor Frankl diz assim: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. Quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Olha que coisa linda, maravilhosa. Isso não é outra coisa senão um processo de um conhecimento interior e agora mediado pela graça de Deus, que faz com que diante de uma situação muito difícil, a gente consiga ressignificar a história. Então, não pode mudar, não tem como mudar, então nós mesmos é que somos transformados por essa situação. Você percebeu, em algum momento desse vídeo, você percebeu alguém reclamando de alguma coisa? Você percebeu a Inês reclamando de alguma coisa, reclamando que a situação estava difícil, ou reclamando de que teve que mudar toda a sua vida para poder cuidar da irmã que vive essa situação difícil? Você não viu isso. Há um sorriso, a expressão de um sorriso profundo, de uma alegria em poder servir. Na vida cristã, nós entenderíamos o seguinte: naquela pessoa que foi colocado na nossa direção para que cuidássemos dela, há um meio de santificação. Nós nos santificamos a partir deste trabalho. E aí, nós vamos nos afeiçoando cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo com a situação difícil que está ao nosso lado, aprendendo a lidar com essa situação. Mas essa palavra aqui é muito interessante, ressignificar a história. Porque talvez diante de uma situação difícil como essa, alguém que não consegue ressignificar a história e nem passar por um processo de um conhecimento interior, podia começar a maldizer, podia começar a falar mal, ou podia dizer assim: que peso é esse na minha vida? Por que eu? Porque muitas pessoas acabam vivendo assim mesmo. Ficam reclamando de todas as coisas, dizendo por que na minha vida, por que tinha que ser eu. Mas quem consegue ressignificar a história, naquele lugar difícil em que vive, consegue tirar um proveito maravilhoso e viver feliz. O exemplo de Viktor Frankl é assim: no meio de uma situação das mais desfavoráveis da sua vida, ele consegue encontrar o sentido para a sua existência e ajudar outras pessoas a encontrar também o mesmo sentido e vive feliz.
Esse processo de um conhecimento interior mediado pela graça de Deus também é um processo que Santa Teresa d'Ávila ensina nos seus escritos e que leva a pessoa a crescer na presença de Deus. E mais ainda, na medida em que ela cresce na presença de Deus, sabendo quem ela é, isso aqui é maravilhoso. Ela sabe quem ela é, não há falsidade, ela sabe quem ela é, porque o processo de um conhecimento interior pela graça de Deus revela quem nós somos, mostra de fato quem nós somos. E aí, diante de uma situação difícil, a gente consegue entender as limitações, ressignificar a história e viver feliz. O que eu quero dizer para você é que quando aparecerem as situações difíceis aí na sua vida, aparecerem as situações difíceis aí na sua história, pensa nisso, você vai se conhecendo interiormente. Vão se revelar as suas situações difíceis, vão se revelar as deficiências, vão, sem dúvida alguma. Mas quando você tem um olhar diferente, um olhar para ressignificar a história, você consegue tirar um proveito dessa situação difícil e viver feliz, sem reclamar, sem maldizer, sem dizer que cruz é essa que eu tenho que carregar, ou é uma maldição sobre a minha vida. Nada disso. Você vai viver feliz porque consegue ressignificar a história. E tem mais, viu? Quando você consegue se colocar a serviço de alguém que precisa, você pensa que está ajudando aquela pessoa, e de fato está, mas você é mais ajudado ainda. A sua vida vai sendo transformada por causa dessa realidade. Então, quando aparecerem as situações difíceis aí na sua história, aí na sua vida, não fique com um olhar demasiadamente nessa dificuldade. É exatamente isso, nessa dificuldade que você está vivendo. Coloca um olhar diferente, cheio da graça de Deus. E você vai encontrar um bem diante dessa situação ruim. Um bem naquilo que o mundo diz, é muito ruim isso, você não vai viver feliz, você não vai ter tempo mais para nada. E agora? A sua vida vai ficar só nisso? Não, Deus vai te retribuir. Deus vai te retribuir, sabe com o quê? Com alegria. Você vai ser feliz porque está se colocando a serviço. Você entendeu que esse processo de um conhecimento interior revela realmente quem nós somos para que a gente suprima as nossas limitações e viva na graça da santidade? Esse é o objetivo. Você encontra resposta para suas inquietações mesmo nas situações mais difíceis da sua vida. Abre o seu coração, porque à medida que você abre o coração, Deus vai trabalhando aí na sua história, Deus vai trabalhando na sua vida e ressignificando, transformando completamente a sua história. Tenho certeza que a sua vida, a sua história pode ser mudada mesmo diante das dificuldades todas que aparecem na sua vida. Sabe o que é mais importante? Deixa Deus agir na sua vida e seja feliz. Todos nós temos uma vocação. O próprio Deus está chamando cada um de nós para ter uma profunda comunhão com Ele. E quando nós estamos em contato com Deus, Deus leva a nossa vida para onde Ele quiser. Ele me levou para o sacerdócio. Outras pessoas estão levadas para o casamento. Mas também existem muitas profissões e Deus deu para você aptidões. Muitas aptidões, muitos talentos em que você pode fazer uma profissão, mas tem muitas outras coisas que você faz com facilidade. Eu não tenho dúvida. Sendo orientados por Deus, em comunhão profunda com Deus, Ele mostra o próximo passo para você. É necessário dialogar com Deus. Deus, o que está querendo de mim? Como é que eu posso servir e ajudar as outras pessoas? Como é que eu posso ser melhor? Melhor. Como é que eu posso amar meu Deus e amar meus próximos e ter novos objetos na minha vida? Vem, Senhor Jesus, orientar aquilo que está querendo de mim e de cada um de nós. Eu sempre faço a pergunta, quais são as opções?
o que é que eu posso fazer para servir Deus e ajudar as outras pessoas ou fazer outras coisas de uma maneira diferente? Senhor Jesus, por favor, eu acredito que nós somos atraídos para você, que devemos amar você, amar nosso próximo, ajudar nosso próximo. Senhor, por favor, venha orientar a vida de cada um de nós, como é a sua divina vontade, o que está querendo de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, porque você é o caminho e vai falar conosco o que devemos fazer. Que a bênção de Deus esteja com você e com sua família. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A Lúcia para nós é a maravilha que Deus mandou para nós. Amém. Muito amor. Um amor muito grande, né? Um amor condicional, aquele... o amor de Deus é maior, né? Então eu não poderia dizer isso, mas é um amor muito grande. É um amor que eu não saberia definir, mas é muito grande demais. Sou capaz de tudo, viu? Sou capaz de tudo por ela. Até do, se possível, até do impossível. Se precisar carregar a Lúcia no colo, eu carrego. Ela é, como eu falo sempre pro meu marido, ela é o grande amor da minha vida. E ela é, pode ter certeza disso. Anunciamos Jesus, vai para o ar.